Amém? Glória a Deus. Esta noite nós vamos falar sobre 7 soluções para a falta de dinheiro. Eu quero utilizar todo o conteúdo da ministração do informativo na íntegra, porque é muito enriquecedor isto. Então é 7 soluções para a falta de dinheiro. Quem está precisando de mais dinheiro aqui, diga amém. Não, isso aqui foi só alguns. Quem está precisando de mais dinheiro, diga amém. Agora vocês me convenceram que esta palavra é para todos vocês. Então por isso que estejam atentos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 8. Versículo 18. Provérbios, capítulo 8, versículo 18. Enquanto você abre, muitas vezes nós nos acostumamos a dividir a nossa vida em espiritual e material. Mas Jesus não faz esta divisão. Em várias parábolas, Jesus deixa claro que uma atitude correta em relação à riqueza é a marca da verdadeira espiritualidade. Amém? No livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 18, diz o texto: tenho riquezas e honras. Quem tem riquezas e honras? O nosso Deus. E o versículo termina na minha Bíblia dizendo assim: prosperidade e justiça. Agora vamos comigo para o livro de Mateus, agora, Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 5, versículo 45. Mateus capítulo 5, versículo 45 diz assim: para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus. Quem concorda, diga amém. Ou só sai sol em cima da sua casa? E dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. A riqueza, ela é uma decisão. Suas atitudes mostram isso. Quando você desejar de fato ser rico, então suas riquezas começarão a crescer. O dinheiro não traz felicidade. Isso é uma frase muito comum. Mas nós não podemos negligenciar que o dinheiro, ele cria possibilidades. É através dele que nós podemos expressar amor, pagar contas, servir. E o texto de Eclesiastes vai dizer isto. Abra comigo no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 10. O livro de Eclesiastes fica entre Gênesis e Apocalipse. Obrigada, Jesus. Logo depois de Salmos. Eclesiastes capítulo 10, versículo 19. Tem muitas pessoas que se crucificam todos os dias entre 2 ladrões: os remorsos de ontem e as preocupações do amanhã. Deus não quer que você passe o curto período de vida preocupado. A palavra preocupação já diz, é uma preocupação, é uma ocupação fora de tempo. Em Mateus 6, 25, Jesus diz que nós não devemos andar preocupados. Amém? Geralmente a preocupação, ela está muito associada com a falta de administração. Quando somos maus administradores dos recursos, nós nos tornamos seres preocupados. Preocupados. Aí o cabelo da sua cabeça cai. Aí você não consegue dormir. Aí uma tristeza profunda começa a acometer em você. Você começa a ficar terrivelmente irritado. Isso são reações
provenientes, muitas das vezes, das preocupações. Hoje nós vemos pais irritados dentro de casa, pessoas irritadas no trânsito. E como o trânsito hoje nos irrita, né? Não é só em Rondonópolis não, amém? Vai para Cuiabá dar uma volta lá. Você vem com menos cabelo na cabeça. Todas as vezes que alguém te passar uma raiva, eu estava escutando esses dias uma ministração, e aquilo tão simples, mas eu peguei para mim. Dizia assim, toda vez que você passar uma raiva no trânsito, em vez de você ficar chiando com o outro motorista, abra o vidro do seu carro, estenda a sua mão e diga a ele assim, Deus abençoe a sua vida. Deus te chamou para você ser pacífico, trazer paz. Amém? Não perturba mais não cria mais contenda não. Faça isso em nome de Jesus. Mas a gente vê as pessoas tremendamente irritadas, nervosas, preocupadas. Isso está associado a uma má administração. E Deus quer que você seja um ótimo administrador. Deus te deu um cérebro para que através dele você tenha a capacidade de pensar e administrar os recursos que ele tem colocado na sua vida, seja na proporção pequena ou na grande. E em Eclesiastes capítulo 10, versículo 19, o texto diz assim: as festas ajudam a gente a se divertir, e o vinho ajuda a gente a se alegrar, mas sem dinheiro não se pode ter nenhuma coisa e nem outra. Suas riquezas, elas começam a crescer quando você decidir guardar uma parte dela para você. No seu informativo diz assim: algumas pessoas são como os escravos do período da colonização. Vocês sabiam disso? Sabe por quê? Os escravos no passado, eles trabalhavam por comida e por roupas. Parece que tem alguma similaridade com os dias de hoje, né? Hoje existem muitos escravos modernos que trabalham pelo mesmo propósito, ainda por comida e comendo bem, vestindo bem, tá ótimo. Não, meu querido, você pode experimentar coisas melhores. Você paga a todo mundo, menos a si mesmo. Sim ou não? O que você tem para apresentar do que recebeu no mês passado? Cadê o seu pagamento do mês passado? Se autoanalise. Você está trabalhando para os outros. Nossa prosperidade como nação depende de nossa prosperidade financeira como indivíduos. Uma preparação adequada é a chave para o sucesso. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 41. Nós vamos ver a história de um grande administrador, e por causa da sua capacidade de administração, ele é engrandecido e promovido. Gênesis capítulo 41, versículo 33. Ninguém nasce como um bom administrador, aprende-se a ser. Isso deve começar desde as primeiras idades, na infância. Ensine os seus filhos a administrar bem. Porque toda a informação que ele receber nesta fase sobre o dinheiro são informações que ele levará para o resto da sua vida. Tem pessoas que têm um bloqueio em romper. Tem pessoas que têm bloqueio em crescimento financeiro. Porque quando eram crianças, foram ministradas de forma negativa quanto a dinheiro. Você, no mínimo, deve de fazer um esforço em ler um livro sobre administração financeira. Todos os anos, no mínimo. Se você quer desenvolver e você quer experimentar a bonança de todos os recursos que Deus coloca sobre você. Amém? Quando fala de dinheiro, vocês ficam tão quietos e tão comportados. Vira para o seu irmão e sorria para ele. Desse jeito eu estou começando a ficar constrangida. Falei, meu Deus, será que alguém vai começar a jogar a Bíblia em mim? Porque é um assunto que nos irrita, é um assunto que não traz muito conforto.
Mas é necessário para que nós tenhamos sucesso aqui na terra. E Deus quer que você tenha sucesso. Quem crê, diga amém. Essa palavra, geralmente Deus fala o que nós não queríamos escutar. A palavra de Deus, ela diz em 1 Timóteo 3,16, que ela é útil para o ensinamento, para a exortação. Então é necessário que a palavra crie em você um momento de insatisfação para gerar um futuro alegre, feliz. Em Gênesis 41, versículo 33, diz assim: e José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e ponha para dirigir o país. O versículo 35, acompanhe na sua Bíblia comigo. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Versículo 36, assim o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. Versículo 37, o conselho de José agradou o rei e aos seus funcionários, e o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse no versículo 39, Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Versículo 41, vamos lá. Neste momento eu o ponho como governador de todo o Egito. Logo após, versículo 56 aí, diz assim: quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois o mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. José era um homem de Deus que estava numa situação precária como um prisioneiro na prisão de Faraó. Faraó é perturbado com um sonho, e neste sonho José, através do Espírito de Deus que havia nele, é convocado por Faraó para que ele discernisse aquele sonho. E Faraó discerne ele e diz ao rei: olha, vai ter 7 anos de muita bonança e vai ter 7 anos de muita escassez. É muito semelhante às nossas vidas hoje. Tem períodos da vida que nós experimentamos grandes farturas, mas depois nós degustamos o amargo dos dias escassos. E José, diante daquilo, ele dá uma boa instrução administrativa para aquele governante, para o rei, dizendo a ele assim: olha, durante os anos de bonança, vamos guardar uma parte. Diga comigo esta noite: guardar uma parte. Olha só que descrição administrativa tremenda aqui agora. E depois José disse assim: no tempo de escassez, nós vamos ter comida para passar por este período. O rei, admirado, com tanta sabedoria e inteligência, como o texto diz, ele pega José e diz: não, eu preciso de você ao meu lado. Nós precisamos ser bons administradores e precisamos ao nosso lado ter pessoas iguais. Não adianta o homem ser um bom administrador e a mulher ser péssima. É julgo desigual isso, amém? Não adianta a mulher ser boa e o homem ser péssimo. Certa vez o meu pai espiritual disse assim: olha, feliz é o homem que consegue encontrar uma mulher que gasta menos do que ele ganha. E feliz é a mulher que consegue encontrar um homem que ganhe mais do que ela gasta. Amém? Então, diante daquilo, José é promovido de prisioneiro a governante. Meu querido, o dinheiro está onde é a solução de problemas. Quando você começar a resolver grandes problemas, grandes recompensas estão aguardando por você neste lugar. E de repente, depois disso, o país, vive aquela bonança. José começa a guardar uma 5ª parte de tudo que o país produz. Quando chegou o período de seca, 7 anos de seca, nos momentos de crise, quando bem administrados, são os momentos que nós mais enriqueceremos. Em nome de Jesus. Foi o que aconteceu no Egito.
Naquele período de seca, enquanto todos os países não se prepararam para aquilo, somente o Egito. Então os países naquele momento, eles tinham que vir comprar no Egito. E o que eles armazenaram foi suficiente tanto para alimentar o país como outros países que vinham comprar. Aí as pessoas começaram a entregar terras e o Egito prosperou muito. Então quando você sabe administrar os momentos de crise que vêm a todos, os maus momentos, você vai prosperar neles, em nome de Jesus. Tem algumas pessoas que entram em dificuldades financeiras, elas viram para Deus e dizem assim, mas Deus, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante. Deus faz a parte dele. A parte de Deus é um impossível. Agora o possível é você quem faz. Jesus não vai se destronar lá do céu, sentar do seu lado e vir fazer as despesas, as entradas e saídas da sua casa todo mês ou da sua empresa. A administração cabe a você fazer. Primeira solução para fazer o seu dinheiro crescer. De todo o dinheiro que você receber, aprenda a tirar 10% para você. Ou seja, todos os meses você deve de pagar a você mesmo. Com o tempo, aquilo que começou pequeno, começa a ficar maior. E será uma fonte de prazer para as suas mãos. Pague a você todos os meses. Ah, mas é tão pouquinho, R$50, 60. Quanto está o salário mínimo? Quanto? 678, é tão pequeno, R$67 por mês, 68, com 5 meses, vamos colocar aí, alguém que ganha R$1.000, com um mês, ele pagando a si mesmo é R$100, com 5 meses se torna, com um ano se torna, 1.200, 2 anos, 2.400, aí a pessoa está trabalhando dizendo assim, poxa vida, lá na conta tem 2.400, glória a Jesus. A primeira promoção na Casas Bahia, eu vou lá. Não faça isso. Segunda solução para você sair dessa situação de falta de dinheiro. Controle os seus... Ai, uma hora que apertou o calo de muitos aqui. Como pode um cidadão conseguir guardar 1/10 de todos os seus ganhos? Talvez você está se perguntando. Se em geral os seus vencimentos mal dão para as despesas que já existem. Entretanto, as pessoas aqui não recebem todas as mesmas coisas. Naturalmente, umas ganham mais do que as outras. Alguns têm famílias maiores para sustentar. Apesar disso, todas estão igualmente desprevenidas. Está todo mundo sem dinheiro. Ao que ganha bastante, ao que ganha pouquinho, salário mínimo, mas se você perguntar, geralmente está todo mundo sem dinheiro. O que costumamos chamar de despesas necessárias, sempre crescerá para tornar-se igual aos nossos rendimentos, a menos que façamos alguma coisa para inverter esta tendência. O patrão subiu o seu salário, primeira coisa que você pensa é o quê? Meu Deus do céu, vou poder comprar mais comida. Vou poder ir no mercado comprar as caixinhas de choquito, tudinho. Meu Deus do céu, eu ia na pizzaria, meu dinheiro dava para ir uma vez no mês, agora eu vou todo final de semana. Geralmente é o que as pessoas muito fazem. Tem algumas pessoas que têm a síndrome de não poder ver dinheiro. Existe isso. É aquela pessoa que enquanto está tendo na carteira, está gastando. Enquanto ela não queima tudo e ela não vê o fim, não consegue. É aquela coisa, parece que a mão fica coçando. E ela fica, eu ainda tenho 50, eu ainda tenho 100, eu tenho... E fica arrumando meios para mandar embora aquele dinheiro. Você não pode confundir despesas necessárias com desejos. Cada um de vocês e suas boas famílias tem mais desejos do que seus ganhos podem satisfazer. Você deve aprender a fazer todo o orçamento de suas despesas, de modo que possam ter dinheiro para pagar pelo que é necessário, pelos prazeres e para satisfazer seus mais valiosos desejos, sem despender mais do que 9/10 de seu ganho. Quem está aprendendo com esta palavra esta noite, diga amém. Você nem precisou pagar R$500 para ouvir uma palestra. Amém? Glória a Jesus. Terceira solução, multiplique seus rendimentos.
Não adianta somente guardar o dinheiro, você deve colocar cada dinheiro para trabalhar em seu favor, a fim de produzir como algodão nos campos e trazer-lhes lucro, um rio de riqueza fluindo constantemente para dentro de suas bolsas. Aonde eu posso aplicar o meu dinheiro? Aonde vou fazer esse dinheiro fazer voltar para mim? Como que eu posso investir esse dinheiro? Como que eu posso fazer esse dinheiro aumentar? E ainda mais trazer prazer para mim? Cutuca seu irmão, dê um sorriso para ele e diga assim: isso é para você. Glória a Jesus. Mulheres param de cutucar os maridos, marido para de cutucar a mulher. Quarta solução: proteja seu tesouro contra a perda. É tão difícil ajuntar, mas perder também é tão fácil. Faça um mau investimento para você ver o que vai acontecer. Dias de tristeza e desgosto você vai viver. Tem pessoas que ajuntam dinheiro, ela pega e investe em uma coisa que não tem experiência, que não tem informação nenhuma sobre aquilo. Isso elas se tornam mais propensas de perder mais rápido. Ou elas pegam conselhos em pessoas que de fato não podem ajudar. Aonde você vai investir? Na compra de carros? Será que hoje o mercado automotivo de carros usados está dando retorno? Eu vou perguntar para o jardineiro da minha casa se isso funciona. Não, eu tenho que perguntar para uma pessoa experimentada nessa área. Não, estou sabendo que o mercado imobiliário está dando dinheiro, eu vou investir no mercado imobiliário. Mas eu vou perguntar para a cozinheira da minha casa se o mercado imobiliário está dando retorno. Não. Eu tenho que, para fazer o meu dinheiro crescer, eu tenho que proteger a ele contra perdas. E os bons conselheiros são necessários nessa hora. Amém? Quinta solução: façam do lar um investimento lucrativo. Muitas bênçãos recaem sobre o homem que tem sua própria casa. Amém? Aos homens que querem casar, por favor, levem a princesa para dentro de um lar. Eu sempre digo para os meninos em casa, os meus 2 meninos, que são homens, eu digo assim a eles: sabe quando vocês vão casar? Quando vocês tiverem um bom trabalho e terem a condição de dar uma casa, uma moradia para a sua mulher. Tem um ditado popular que diz que quem casa quer casa. E é tão difícil quando você tem que estar na situação em pagar aluguel. Eu passei 6 anos da minha vida pagando aluguel. Era o único dinheiro que eu sentia um tamanho remorso em ter que pagar. Era tão terrível aquilo. Era como eu tivesse a sensação que cada vez que eu entregava o dinheiro é como se eu tivesse que dar um passo para trás. Então priorize o seu lar. Se hoje a sua condição é de comprar algo simples para que você more, não espere você conseguir ter o dinheiro de uma mansão. Eu já vi muitas pessoas chegarem no final da sua vida sem casas para morar, mas porque nunca tiveram oportunidades? Não, as oportunidades vieram, mas nunca enxergaram para entrar. Não, que comprar uma meia água? Eu nunca morei em meia água, nunca precisei disso. E agora está no final da vida morando numa meia água, ainda alugada. O marido pegou lá o acerto empolgado: não, vamos fazer algo que nos retorne como a nossa moradia própria. Aí a mulher fala: não, vamos comprar um carro. Será que vai morar dentro do carro? Quando os dias difíceis vierem? Então um dos primeiros investimentos que você deve fazer na sua vida é ter a sua própria casa. Você deve adaptar a sua vida em um modelo que você consiga pagar a si mesmo, executar a mordomia de todo crente, que é cuidar das coisas do reino, devolver as suas contribuições, e para que você tenha condição de se projetar para adquirir a sua casa própria. Hoje nós temos tantos planos do governo, e tem algumas pessoas que têm ainda preguiças de correrem atrás. Tem pessoas que mais focalizam no problema do que na solução. Não, isso não vai dar certo para mim não. Que não vai dar certo isso. Hoje a minha casa própria,
No início, quando fomos para nós termos a ela, eu e o apóstolo casamos e nós ansiávamos em ter a nossa casa própria. Eu lembro que foi um amigo nosso um dia almoçar em casa, era até um pastor, e ele disse assim: olha, eu acabei de passar numas casinhas que estão construindo, né? E eu queria tanto morar em uma delas. E na segunda-feira, isso era no domingo, na segunda-feira nós fomos atrás. Como fazer para tirar uma daquelas casas? E nós precisávamos preparar algumas papeladas e muitos empecilhos se colocaram na frente, como algumas coisas em relação à renda, a ser proporcional tivemos que levar todos os boletos de loja e tudo mais. E levamos toda a documentação, esperamos e começamos a aguardar, e nada, nenhuma movimentação ao nosso respeito quanto à resposta da casa. Eu fiquei inconformada, eu disse: eu vou atrás. E fui atrás. Quando eu cheguei lá, o pessoal tinha perdido todos os nossos documentos. Se eu não tivesse ido atrás naquele dia, hoje eu não teria minha casa. E daí nós arrumamos todos os documentos novamente. E depois de passar por uma série de análises, nós conseguimos adquirir a nossa própria casa própria. Então todos nós temos que fazer um esforço consciente para morarmos no que é nosso. Amém? Em você dizer assim: esse é o meu canto, onde eu posso envelhecer com tranquilidade, onde eu posso pegar e plantar as minhas roseiras e elas ficarão lá, porque eu não precisarei mudá-las de lugar, onde tudo que eu fizer será para nós, para usufruir a cada um de nós. Outra solução: você deve de assegurar uma renda para o seu futuro. Os dias passam muito rápido. Seja previdente quanto às necessidades de sua velhice e quanto à proteção de sua família. Sétima solução: aumente sua capacidade para ganhar. O desejo é a condição para a realização. Os desejos devem ser fortes e definidos. A proporção que um homem aperfeiçoa-se em seu ofício, sua capacidade para ganhar dinheiro também cresce. Quanto mais conhecimentos adquirirmos, mais poderemos ganhar. O homem que busca aprender sempre mais sobre sua profissão será ricamente recompensado. Eu quero dar um exemplo: um dentista, uma profissão que resolve problema nos dentes. Toda profissão está ligada a resolver problemas de alguém, das pessoas, de coisas. O mecânico resolve problemas de carro. E quanto maior o seu profissionalismo, mais recompensado ele será. O dentista resolve o problema nos dentes. E quanto mais qualificado, melhor ele ganhará. Não pare no tempo não, no que você faz. Sempre procura melhorias. Até nós que somos pastores precisamos disso. Cada vez mais nos qualificarmos. Eu e o apóstolo sempre fazemos de tudo. No mínimo 1, 2 vezes no ano em viajarmos. Em sermos ministrados por pessoas que estão andando há mais tempo que nós. Experimentaram coisas maiores do que a gente. Se qualifique no que você faz. Se você é manicure, se qualifique. Porque o mercado de trabalho está muito exigente. Faça como fazer florzinhas, como fazer 3D, como fazer qualquer outra coisa. Qualifique-se no que você faz. É cabeleireira? Qualifique-se no que você faz. Porque tem muitos outros se qualificando. E através disso eles vão tirar aquilo que você já tem. Eu sempre gosto de dar um exemplo, antes de nós terminarmos, do funcionário ruim, o médio e o bom. O funcionário ruim, ele sempre age da seguinte forma. Vou dar um exemplo. O patrão chega e diz assim, em um dia ensolarado: nossa, me deu tanta vontade de tomar agora um suco de laranja. O funcionário ruim, ele diz assim: eu também, me deu tanta vontade. Funcionário médio, ele age um pouquinho melhor. O patrão diz: nossa, me deu tanta vontade de tomar um suco de laranja agora à tarde. Funcionário médio, ele disse assim: olha, também me deu tanta vontade. E se eu tivesse possibilidades, eu até pegaria para nós dois. Agora o funcionário bom, que sabe que toda a recompensa está em resolver problemas. O patrão, na hora que diz que está com vontade, ele disse assim: me dê somente 5 minutos que eu já volto.
Ele procura uma banquinha ao seu redor de alguém que vende suco de laranja, manda bater um suco e rapidamente ele traz para o seu patrão. Ele entrega na mão do seu patrão, olha para ele e diz assim: você vai querer todos os dias, neste mesmo horário? Você quer tomar suco de laranja todos os dias? Eu estou aqui para te servir. Agora, a pior coisa é as pessoas que não fazem o que se pedem e aquelas que só fazem o que se pedem. Você deve ir além, meu querido. Se você quer experimentar um crescimento e um sucesso na sua área financeira, e consequentemente, porque as finanças estão muito ligadas também à nossa área espiritual, está muito ligada à nossa área familiar, está muito ligada à nossa área emocional, vai aí experimentar um fracasso financeiro, como a estrutura da família fica abalada. Tem algumas esposas até que descobrem nesse momento que não ama mais. Vai experimentar um fracasso se as suas emoções não ficam abaladas. Eu disse a vocês no início, fica estressada e faz os cabelos da cabeça cair tudinho. Principalmente vocês homens, diz que os homens em certa idade, eu me esqueci agora, 50% dos homens eles começam a perder todos os cabelos da cabeça. E nós mulheres também não ficamos diferente não. Vai ficar sem conseguir pagar suas contas se você consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Tem pessoas que não conseguem nem adorar a Deus dia de domingo na grande celebração, que elas levantam a mão, ela lembra o cheque de amanhã. O carnê das Casas Bahias. Misericórdia. A cabeleireira amanhã vai bater lá em casa. Aquele rapaz que vende coisas na rua, como é que chama? Mascate, conhecido popularmente mascate. Mascate, amanhã ele vai, já é a terceira vez. Agora eu vou mandar o guri falar que eu não estou. Tudo abala. Há uma estatística que diz que muitos casos de divórcio estão diretamente ligados com a desarmonia financeira, a crise financeira de um lar. Você deve aprender a respeitar a si mesmo. Como você deve te respeitar? Pagando as suas dívidas com toda a pontualidade. É triste dizer isso, mas eu tenho que dizer. A maioria das pessoas não gostam de fazer negócios com crente. E nós deveríamos ser o povo que as pessoas mais confiassem. Porque o nosso Deus é um Deus de palavra que não mente, não nos engana. E muitas vezes nós não temos tido palavra e temos mentido e enganado muito. Eu estava na minha cabeleireira tempos atrás e ela começou a dizer mal, muito mal. Ela sabe que eu sou pastora. Ela disse assim: olha, eu não suporto aquelas igrejas do cabelão e do saião. De jeito nenhum. Não gosto de atender. Porque eles me aprontam cada uma comigo. Principalmente em questão de pagamento. Quando nós agimos assim é uma falta de respeito com nós mesmos. E com os nossos irmãos em Cristo. Você respeita a si mesmo quando você paga as suas contas com toda a pontualidade de que for capaz. Não adquira nada que você não possa saldar. Será que eu vou dar conta de pagar isso? Eu sei que tem momentos que nós fazemos projeções e por causa de algo que acontece nas nossas vidas que tiram algumas coisas nos trilhos. Mas se isso é constante, tem alguma coisa errada. Todas as vezes que você for comprar, você deve de pegar e dizer assim: meu Deus, será que eu vou dar conta de pagar? Será que isso cabe no meu orçamento? Ah, não, mas dou sim, né? Tem pessoas que fazem conta no alto, não faz isso não. Ah, é 50 disso, 50 daquilo, não, acho que dá sim. Não faça. Se for assim, nem compre. Tem uma irmã que disse que chegou em uma determinada loja esses tempos atrás e disse que toda animada, empolgada, ela foi para comprar algo. Na hora que ela estava quase fechando a venda, ela disse que a pessoa que veio na mente dela foi o apóstolo. Diz que ela murchou na hora. Ela virou para a vendedora e falou assim: pensando bem, raciocinando bem, eu acho que eu não vou levar, vai ficar. Que ela lembrou dos ensinamentos que é dado, ministrado a cada um de nós. Você se respeita quando você cuida da sua família de modo que essa possa pensar e falar bem de você. Você respeita a si mesmo quando você faz um testamento, a fim de que possa ser feita uma divisão adequada e honesta de todos os seus bens. Olha, eu vou dizer algo para vocês. Eu já experimentei isso e eu vejo muito isso. Muitos chefes de família, quando morrem, a família se autodestrói.
vira uma briga por causa do barraquinho que foi deixado, vira uma briga por causa da casa que foi deixada, vira uma briga por causa da pouquinha coisa ou muita dela que ficou. Muitos filhos brigam, muitos tios, primo com primo. Eu já experimentei, eu já vi muito isso. Famílias se quebram, unidade acaba. Então, para que isso não aconteça, meu filho, dinheiro é algo que mexe muito dentro do ser humano. Você não tem ideia no tal do dinheiro. Então, para que isso não aconteça, faça um testamento de forma justa e adequada. Você se respeita quando você tem compaixão pelos que sofrem, e na medida da sua condição você pode o ajudar. Você se respeita quando você quando você nunca, melhor dizendo, nunca deixa de realizar a mordomia cristã, de cuidar e servir no reino de Deus. De que forma? Através dos dízimos e das ofertas. Eu quero que o Senhor essa noite visite o seu coração e te ajude a ser uma pessoa bem-sucedida quando se diz a área financeira da sua vida. Você feliz nessa área, você vai ficar mais feliz com você mesmo, com a sua família, no seu trabalho. Você ouviu mensagens que edificam e com certeza foi abençoado. Para conhecer outros temas, livros, CDs, DVDs, Bíblias e os materiais da visão do modelo Missea, acesse o nosso shopping online www.levantaiemcristo.com.br.